Agora é hora de falar das violações de direitos da criança e do adolescente em 2020. Gente, até cansa um pouco, né? São muitas as violações, mas a gente precisa lembrar que a criança e o adolescente, nessa ponta de lança, também são bastante vulneráveis, dependem de uma série de situações, dependem da família estruturada, e a gente tem visto uma série de retrocessos, alguns deles ou muitos deles perpetrados pelo próprio governo federal, que acabam tornando mais vulnerável essa população de pequenos e pequenas brasileiros. E sobre isso, a gente vai falar a partir de agora com Ariel de Castro Alves, advogado especialista em políticas de direitos humanos e segurança pública pela PUC São Paulo, conselheiro do CONDEP e ex-conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a quem eu dou meu muito bom dia. Como vai, Ariel? Bom dia, Maria Tereza, bom dia a todos que nos acompanham pela TVT e pela Rede Brasil Atual. Um prazer falar com vocês, principalmente com você também. Fico muito feliz aí de ouvi-la e de vê-la. Com certeza. Eu e o Ariel, a gente tinha uma parceria longa, porque eu trabalhei na Ponte Jornalismo durante muito tempo, e a gente sempre conversava por telefone, mas não na rádio, nem aparecendo, porque eram matérias escritas. Então eu também fico muito feliz de estar aqui contando com a sua especialidade e os seus comentários. E para a gente começar, Ariel, eu queria falar que no dia 15 de dezembro, a Secretaria Nacional de Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado, a gente sabe muito bem, pela Damares Alves, manifestou-se favoravelmente à aprovação da PEC 32/2019, que prevê a redução da maioridade penal. Vamos lembrar que essa proposta é encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, um dos filhos, que reduz a maioridade penal de 18 para 14 anos em caso de tráfico de drogas, associação criminosa, organização criminosa e crimes hediondos, e 16 para os demais crimes. Vira e mexe, né, Ariel? Você sabe muito bem disso. Esse tema da redução da maioridade penal volta à tona. Como que você avalia esse retorno desse tema e como você avalia esse pedido de redução de maioridade penal? Sim, primeiro que o senador Flávio Bolsonaro não tem nenhuma moral para apresentar qualquer proposta de criminalização, muito menos de redução da maioridade penal. Ele que tem os seus quase 40 anos de idade, tem usado até a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para tentar não responder pelos seus crimes, já que ele é acusado de chefiar quadrilha, já que ele é acusado de desvio de dinheiros públicos, e em razão do esquema de rachadinhas que ele teria cometido no Rio de Janeiro. Então ele está sendo processado, investigado, e o pai dele tem feito de tudo para evitar que ele seja punido. E, por outro lado, então, vemos o senador Flávio tentando criminalizar os jovens pobres, negros, os adolescentes, colocá-los num sistema prisional completamente falido, dominado pelo crime organizado. Nós vimos nos últimos anos várias situações de rebeliões, vários conflitos no sistema prisional, com centenas de mortes. Então nós temos um sistema prisional que não recupera, que não ressocializa e que são verdadeiras faculdades do crime. Enquanto o sistema de internação, o sistema de medidas socioeducativas tem uma eficácia muito maior, apesar de não cumprir ainda totalmente o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas enquanto se estima a reincidência em 60% no sistema prisional, a reincidência na Fundação Casa de São Paulo, por exemplo, fica em torno de 20%. Quer dizer, cada 10 que saem, 2 voltam a cometer crimes. Então, isso mostra que nós temos um sistema socioeducativo muito mais eficiente para educar, para incluir socialmente esses adolescentes. Então, colocá-los num sistema prisional completamente falido, dominado pelo crime organizado, só vai gerar mais crimes e mais violência. Então, é uma tentativa aí populista, demagógica, hipócrita, por parte do senador Flávio Bolsonaro, do governo Bolsonaro, tentando
melhorar na opinião pública, utilizando essa questão da redução da maioridade penal. O governo quer melhorar a sua imagem, infelizmente, criminalizando os adolescentes e jovens. Além disso, é inconstitucional a proposta. Ela pode ser barrada no Supremo Tribunal Federal. Não pode ter emenda constitucional para abolir direitos e garantias fundamentais. E se entende que a inimputabilidade penal, que é o adolescente responder com base numa legislação própria e não com base no Código Penal, é um direito e garantia fundamental. Teria que ser convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte, então não poderia ser aprovada a redução da maioridade penal por meio de uma proposta de emenda constitucional, como essa proposta desse senador. Então, mesmo que o Congresso aprove, é possível que, por meio de ações, essa medida seja barrada no Supremo Tribunal Federal posteriormente. Mesmo porque, né, Ariel, se punição resolvesse crime, nós somos a terceira população carcerária maior do mundo, né? E, no entanto, a prova viva é que isso não reduz criminalidade. Mas agora, queria ir para um outro tema, sobre o esvaziamento feito aí por decreto do Jair Bolsonaro da Comissão contra Trabalho Infantil. É muito importante a gente falar sobre isso agora, Ariel, você bem sabe disso, porque a gente está vendo uma crise econômica muito agravada, famílias perderam renda, perderam emprego, e isso pode acabar culminando também num aumento do trabalho infantil. Como que você avalia esse decreto que veio a público, né, foi noticiado no dia de Natal, no dia 25 de dezembro? Mais um retrocesso aí do governo Bolsonaro. Como que você avalia essa extinção dessa comissão contra o trabalho infantil e qual a importância, né, dela também? Sim, o governo primeiro extinguiu em 2019 e agora ele recriou, mas recriou excluindo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o CONANDA e o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, exatamente as entidades mais atuantes, que mais fiscalizam, que mais controlam, que mais criticam e propõem políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil. Por que será, então, que o governo excluiu essas entidades? Elas só poderão ter voz, mas não poderão ter voto, e poderão ser convidadas, não é mais obrigatório que elas participem dessa comissão. Virou uma comissão governista, uma comissão corporativista, sem a participação dos órgãos mais importantes de enfrentamento ao trabalho infantil no país. Certamente teremos um aumento do trabalho infantil, isso tem a ver até com a proposta de redução da maioridade. É um governo que não quer incluir crianças e adolescentes e, pelo contrário, quer colocá-las num sistema prisional completamente falido. Quando o Estado e a sociedade excluem, o crime acaba incluindo. Então, claro, com mais de 190 mil mortes no país diante da pandemia, com muitas pessoas que perderam seus empregos, perderam suas rendas, crianças e adolescentes acabarão forçadas ao trabalho infantil em razão da situação de miséria e de pobreza das suas famílias, e certamente nós já conseguimos visualizar o aumento de crianças e adolescentes nos faróis, vendendo balas, pedindo. São situações de exploração do trabalho infantil. E muita gente diz, melhor estar trabalhando do que roubando. Mas muitas vezes o trabalho infantil ele acaba gerando acidentes, ele acaba gerando mortes e acaba sendo também porta de entrada para o aliciamento, para o adolescente se envolver com o tráfico de drogas ou mesmo a criança, para a exploração sexual, para o tráfico de pessoas. Então, o trabalho infantil ele não tem efeitos positivos, além de prejudicar a formação, a saúde, a educação dessas crianças e adolescentes. Até porque, né, Ariel, tem a importância do brincar,
né, para a criança, inclusive na frequência da própria escola, né, uma escola pedagogicamente adequada também prevê isso. Queria também aproveitar, né, já que a gente está falando sobre isso, dessa importância do brincar, ou seja, para além da gente observar esse ciclo de violência para o qual muitas crianças e adolescentes deverão ser jogados, ainda mais com todos esses retrocessos, há também um impacto comportamental e emocional, né, para essas crianças. Exato. Nós temos pessoas de classe média, de classe alta, que só vêm trabalhar aos 18 ou aos 25, depois até de fazer pós-graduação. Agora, para os filhos dos pobres, eles querem que as pessoas trabalhem desde os 5, 6 anos, sofram acidentes, sejam exploradas ou sejam aliciadas para o envolvimento com drogas ou com a própria exploração sexual infantil. O próprio presidente da República várias vezes defendeu a exploração do trabalho infantil, os seus representantes no Congresso Nacional, e nós precisamos ter crianças devidamente que cumpram as suas faixas etárias, que possam brincar, que possam estar vinculadas às creches, depois ao ensino infantil, fundamental, médio, que consigam ter a formação adequada, tanto psíquica, quanto moral, quanto física. Então, é necessário respeitarmos, né, cada momento das crianças e adolescentes nesse período de formação, inclusive desde o momento do direito de brincar. E lembrar que esse governo praticamente acabou, desmontou o programa de erradicação do trabalho infantil e também o tempo integral de escola, uma medida extremamente importante. Isso não foi agora na pandemia, não. O tempo integral de escola, que tinha sido adotado por várias prefeituras a partir de proposta e colocada em efetividade pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, as prefeituras tinham implantado, os governos estaduais também, que é uma forma das crianças e adolescentes, no contraturno escolar, estarem em atividades culturais, esportivas, de lazer e também de reforço escolar, se necessário. Isso tem sido também desmontado no Brasil todo pelas prefeituras, pelos governos estaduais, que cada vez investem menos na área social e na área educacional. E para a gente encerrar, eu quero sair um pouco da pauta infantil, mas falar de uma coisa que eu sei que você entende muito também, que é a segurança pública, por causa dos casos que ficaram marcados em 2020 de violência policial. A gente acompanha os casos de abuso de autoridade, de violência policial em São Paulo. Eu sei que você acompanha par e passo, assim como eu. E recentemente eu li uma notícia, acho que foi no G1, de uma tentativa aí de elaboração de uma cartilha dentro da Polícia Militar de São Paulo para conscientizar os policiais militares de que o racismo estrutural existe, é uma realidade, inclusive é um perpetrador dessas violências. Vamos lembrar que quando houve a troca do ouvidor da Polícia de São Paulo no começo do ano, o Eliseu Lopes chegou a dizer que o racismo que a polícia não era racista. Minha pergunta para você, Ariel, não sei se você está sabendo dessa cartilha, imagino que sim, pelo menos desse planejamento, e se a gente pode ver como positiva essa iniciativa e o que a gente pode esperar para o ano que vem sobre isso. Sim, é um debate que tem ocorrido com a Faculdade Zumbi dos Palmares, junto com a Polícia Militar de São Paulo. Nós sabemos que o racismo, de fato, existe. No ano de 2019, 6.000 pessoas foram mortas no Brasil pelas polícias. Nós temos a polícia mais violenta do mundo. 867 pessoas foram mortas no ano passado pela Polícia de São Paulo, e 70% das vítimas são negros. Por exemplo, nos Estados Unidos, tivemos a morte do George Foreman, e lá nos Estados Unidos morreram 259 pessoas negras vítimas da polícia, enquanto no Brasil morreram em 2019 mais de 4.500 pessoas vítimas da polícia, e pessoas negras, quer dizer,
o racismo está estampado nas nossas polícias, não só nos assassinatos, mas também nas abordagens de pessoas negras. Vimos o caso esse ano de Alphaville, onde um empresário branco foi tratado com educação, com cortesia, enquanto vimos vários outros casos de pessoas sendo torturadas, espancadas na periferia de São Paulo, geralmente pessoas negras, em Barueri, em Carapicuíba, no Jaçanã, na zona sul de São Paulo, aquela mulher negra que teve o seu pescoço pisoteado por um policial, e tantas situações que se repetem. Mas não adianta ter cartilhas enquanto tivermos uma política de Estado genocida, uma política de Estado em que a polícia é liberada para matar. Agora mesmo, Bolsonaro, ao invés de estar atrás de vacinas para salvar a vida da população, está atrás de importação de armas, de baixar os impostos, está atrás do excludente de ilicitude, que é aquela proposta do ex-ministro Sérgio Moro, junto com o Bolsonaro, para incluir o medo, a surpresa, a violenta emoção, como formas de excludente de ilicitude. Quer dizer, o policial ele entra numa comunidade periférica, metralhando, matando mulheres, idosos, crianças, qualquer pessoa, e ele vai dizer que estava com medo, com violenta emoção, ou agiu mediante uma surpresa, ou na iminência de um conflito armado, e não vai responder por absolutamente nada. E não é só o Bolsonaro que estimula a violência policial. O governador João Dória também prometeu pagar os melhores advogados para os policiais que matam, que cometem crimes, para que não sejam responsabilizados, e condecorou policiais que mataram pessoas em grande quantidade, como numa operação no ano passado em Guararema. Esse ano, no primeiro semestre, exatamente no período do isolamento, do distanciamento, a polícia se aproveitou desse período de distanciamento, onde diminuíram os crimes em geral, para matar pessoas. Foram 572 pessoas mortas em São Paulo no primeiro semestre desse ano. Então, não é mais aceitável que nós tenhamos uma polícia com uma verdadeira licença para matar, e isso não combate o crime, isso só tem aumentado a violência e a criminalidade em São Paulo. Tá certo. Bom, esse foi Ariel de Castro Alves, advogado especialista em políticas de direitos humanos e segurança pública, conselheiro do CONDEP e ex-conselheiro do CONANDA, a quem eu agradeço muito. Até a próxima, Ariel, e um bom 2021, apesar de tudo. Sim, eu que agradeço, Maria Tereza, a todos os telespectadores e ouvintes que nos acompanham, e um ótimo ano, apesar de Bolsonaro, apesar desse genocídio da pandemia, da violência que nós temos no Brasil. Um abraço a todos. Um abraço, até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.